Pessoal, mais uma resolução. Paulo e Marta estão brincando de jogar dardos. O alvo é um disco circular de centro O. Paulo joga um dardo que atinge o alvo num ponto, que vamos denotar por P. Em seguida, Marta joga outro dardo, que atinge um ponto denotado por M, conforme a figura. Sabendo que a distância do ponto P ao centro O do alvo é PO igual a 10 centímetros, que a distância de P a M, PM, é igual a 14 centímetros, e que o ângulo POM mede 120 graus, a distância em centímetros do ponto M ao centro O é. Bom, então, se trata aí de uma brincadeira, né? Usando dardos em um alvo. E aí o Paulo atira o alvo, aliás, atira o dardo, né? E atinge esse ponto aqui, ó. Então esse aqui é o lançamento, é o ponto lançamento do Paulo. Aqui, ó. Paulo no ponto P. Ok. E a Marta atinge esse ponto aqui. Diz que a distância do ponto P ao centro é PO igual a 10. Então está me dizendo, do ponto P ao centro do alvo, 10 centímetros. Ok, está na figura isso. E que a distância de P a M, PM é 14. Isso também está na figura. PM aqui, ó, 14. E ainda diz que o ângulo POM mede 120 graus. E aqui está também marcado na figura o ângulo 120 graus. Ok. E aí pergunta a distância do ponto M ao centro O. E aí ele já denominou aqui, ó, do M até o O, denominou por X. Então todas as informações que estão sendo tratadas no enunciado foram transcritas para a figura. Então eu não preciso, de certa maneira, completar a figura com nenhuma informação. Então eu preciso calcular o lado de um triângulo, cujo ângulo maior aí, né, 120 graus, e dois lados conhecidos, 14 e 10. Observa que esse triângulo, ele é um triângulo mais estranho, mais esquisito, não é um triângulo, vamos dizer assim, típico, né? Ele não é um triângulo nem retângulo e nem equilátero. Então, quando o triângulo tem esse aspecto mais estranho, mais diferente, a gente trata a resolução dentro dos conceitos de triângulo qualquer. Então, eu vou até passar aqui, tem uma outra lâmina preparando isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Triângulo qualquer. Quando que o triângulo é dito qualquer? Então, para nós, na prática, o triângulo que é qualquer será não retângulo. Então, o triângulo não é nem retângulo e nem equilátero. Na realidade, o triângulo retângulo e equilátero também é um triângulo qualquer, né? Justamente, se o triângulo é qualquer, pode ser qualquer um. Mas aí, os assuntos tratados em triângulo qualquer, nós, de certa maneira, não aplicamos no triângulo retângulo e nem no equilátero, embora eles também funcionaria, né? Essas leis aí no triângulo retângulo e equilátero também. Bom, então, reconhecendo o triângulo, quando é que ele é um triângulo qualquer? Quando ele não for nem retângulo e nem equilátero, é o que eu tenho lá no problema. E quando o triângulo, então, é qualquer, eu tenho basicamente três formas resolutivas. Aplicação da lei dos senos, aplicação da lei dos cossenos ou cálculo da sua área na forma trigonométrica. O problema anterior, deixa eu voltar aqui para ti. O problema anterior não fala, nem menciona a área, né? Não tem nada falando sobre área, então não é a área do triângulo que está sendo mencionado aí. Então, a área do triângulo não vai ter sua aplicação nesse exercício. Então será ou lei dos senos ou lei dos cossenos. Quando que eu sei que existe aplicação do lei dos senos? Em geral, tu sabes dois ângulos, e aí se tu sabe dois, automaticamente tu sabe o terceiro, né? Já que a soma dos três é igual a 180 graus, então se lhe dá dois ângulos, ele deu o terceiro também. E para a lei dos senos, além dos dois ângulos, tu conhece um lado. Então geralmente essas são as condições de aplicação da lei dos senos. E para aplicar a lei dos cossenos, aí é como se fosse o contrário. Tu vai saber dois lados e vai saber o ângulo entre esses lados. Geralmente tu vai saber o ângulo que está entre esses lados, né? Bom, então vou voltar para a figura. Bom, o que eu conheço? Eu só conheço um ângulo e conheço dois lados. Então, um ângulo e dois lados
isso está me levando a pensar na lei dos cossenos. Então eu vou aplicar a lei dos cossenos. Como se aplica a lei dos cossenos? Bom, a lei dos cossenos se baseia no isolamento de um lado elevado ao quadrado. E esse lado que eu isolo ao quadrado, ele é sempre oposto ao ângulo referenciado, ao ângulo dado ou ao ângulo referenciado por uma letra. Então, o lado que é oposto ao ângulo dado é o 14. Então, esse 14 aqui, ó, vai ficar isolado na lei dos cossenos. Então, eu vou isolá-lo ao quadrado. 14 ao quadrado igual a soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, 10 ao quadrado mais x ao quadrado. Isso lembra o teorema de Pitágoras, né? Até aqui parece com Pitágoras. Então, tu vai ter o lado isolado ao quadrado, oposto ao ângulo, mais a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses lados. Então, 2 vezes o 10 vezes o x, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado isolado. Como eu isolei o 14, né, 14 ao quadrado, então quem se opõe a 14 é o 120, então o cosseno de 120 graus. E aí parto para a resolução. 14 ao quadrado, 14 vezes 14, isso resulta 196, igual 10 ao quadrado, 100, mais x ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes x, menos 20x, vezes o cosseno de 120. Aí, esse cosseno de 120 aqui, eu vou fazer separado. Isso é o mesmo que cosseno de 60, né? Lembra da regra. Aqui eu tenho 180 graus. Aqui eu tenho 360 graus. O 120 está mais próximo de 180 e a diferença é justamente 60. Então, significa que isso aqui é o mesmo que cosseno de 60. Como o cosseno de 120 é um cosseno negativo, porque está no segundo quadrante, cosseno do segundo quadrante é negativo, aqui, ó, o 120 ele está mais ou menos por aqui, ó. E aí vai ser referenciado, vai ser projetado nessa parte do cosseno, na parte negativa de cosseno. Portanto, então o cosseno de 120 é negativo, portanto, menos cosseno de 60. Como o cosseno de 60 é igual a 1 meio, então isso resulta menos 1 meio. Então aqui vezes menos 1 meio. Eu tenho aqui então 196 igual 100 mais x ao quadrado. Aqui menos vezes menos vai dar mais, nesse produto aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais. Posso simplificar aqui, ó, 20 por 2 que dá 10. E aí eu tenho 10 vezes 1, 10, então aqui mais 10. 10x. E aí eu vou ficar com uma equação do segundo grau, x ao quadrado, aqui, mais 10x. Esse 196 vem para cá menos, ó, na falsa passagem. 100 menos 196 dá menos 96. Então, menos 96. Então ficaria aqui igual a zero. Isso é o mesmo que aqui igual a zero. E para descobrir o valor do x, né, posso aplicar a fórmula de Bhaskara ou fazer por soma e produto. Soma e produto das raízes. A soma é o menos b, a soma é menos 10 e o produto é o c, o produto é menos 96. Então tem que pensar multiplicações que dão 96 e a diferença entre eles é 10. Para facilitar aqui eu vou decompor o 96. Também pode usar a fórmula de Bhaskara aí, tá? Por 2 dá 48, por 2, 24, por 2, 12, outra vez por 2 dá o 6, de novo por 2 dá o 13 e aí por 3 que dá 1. Tem que separar isso em dois grupos que tem uma diferença de 10. Vamos tentar aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 12.
A diferença entre 8 e 12 é 4, então não pode ser isso. Tem que tentar de novo. Vou tentar aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E aqui 2 vezes 3, 6, ó, que fechou. 16 e 6, a diferença entre eles é 10. Então, multiplica 96 e a diferença é 10. Ok. Então, eu tenho aí 16 e 6. Então, eu tenho um x1 e tenho um x2. Uma raiz é positiva, a outra é negativa, porque eu tenho produto negativo. E o sinal da raiz maior é negativa, porque a soma aqui é negativa. Então, vai dar menos 16 e mais 6. Como o x não pode ser negativo, porque se trata de uma medida de lado, então o x válido é x igual a 6. Portanto, x igual a 6 e a alternativa é letra D. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica o meu forte abraço. Te agradeço a visita e até a próxima.